Lucas, capítulo 21, versículo 20. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Agora, versículo 24. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Essas palavras foram faladas por Jesus. Jesus profetizava aqui sobre a queda de Israel que aconteceria no futuro. Ele predisse que, quando Jerusalém fosse capturada uma segunda vez, ela seria destruída. Isso aconteceria porque os israelitas rejeitaram Jesus e rejeitaram Deus. Nós estudamos isso da última vez, não é? Deus havia dito que, se eles se rebelassem contra ele, eles comeriam a carne de seus filhos e filhas, seriam espalhados pelo mundo, sua terra se tornaria desolada e ele sacaria uma espada atrás deles. E aconteceu assim como ele havia dito. Aqui, Jesus profetizou mais uma vez sobre essa questão que aconteceria cerca de 40 anos depois de seu tempo. Enquanto ele profetizava dessa maneira, aqui diz: quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que sua devastação está próxima. E então, o que aconteceria a Jerusalém? Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Então, o que significa quando diz aqui, até que os tempos deles se cumpram? Ou seja, até que os tempos dos gentios se completem. Essa é a tribulação de 7 anos. Então, quando os tempos dos gentios começaram? Foi cerca de 600 anos antes de Cristo. Foi quando Jerusalém foi destruída pela primeira vez. Então, houve a segunda destruição de Jerusalém, e no futuro, nesse ponto, ela será destruída pela terceira vez. Então, quando os tempos dos gentios se cumprirão? Será aqui. Aqui. Como se cumprirão? Será com a segunda vinda de Jesus. Jesus se levantou dentre os mortos e ascendeu aos céus. E quando ele vier de novo, os tempos dos gentios chegaram ao fim. A partir disso, por 1000 anos, Jesus governará sobre todo o mundo em Jerusalém. E virá novamente o tempo de Israel. Então, os tempos dos gentios terminarão aqui. E aqui, no versículo 24, diz: cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. E serão levados como prisioneiros para todas as nações. Eles foram levados cativos em 70 depois de Cristo. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Como eu disse antes, em 1967, Jerusalém voltou a ser de Israel. Jerusalém voltou a ser de Israel. Antes de 1967, o país, chamado Jordânia, havia apreendido Jerusalém do Leste, incluindo a antiga cidade, que bem antes foi o local onde estava o templo. Era o território da Jordânia. Mas, em 1967, o exército israelense retomou Jerusalém. Pode parecer que isso marcou o fim dos tempos dos gentios, mas ainda não era. Deixe-me explicar por quê. O local mais importante em Jerusalém é o local onde Salomão construiu o templo, e é também chamado de Monte Sião. É o local onde o Templo de Salomão foi construído. Mas, agora, há 2 mesquitas que foram construídas lá. As 2 mesquitas que estão lá atualmente são a Mesquita Al-Aqsa e a Mesquita de Omar. Mas no dia em que essas mesquitas forem completamente demolidas e lá o Templo de Israel, o novo templo, for reconstruído, o território passará a ser completamente de Israel. A preparação para construir esse templo está a caminho, mas as mesquitas ainda precisam ser demolidas. Já que Israel tomou toda Jerusalém em 1967, essa é a prova de que o fim dos tempos dos gentios se aproximou. Há mais um ponto que podemos aprender disso. Os israelitas estão voltando à sua terra.
Qual o significado dos israelitas estarem voltando à sua terra natal? Significa que o tempo de Jesus Cristo voltar a esse mundo está perto. Então, virá o tempo para Jesus reinar, um tempo de perfeita paz, quando não haverá pecado. Naquele momento, esse período presente de pecado terminará. Então, o retorno dos israelitas à sua terra é um incidente extremamente importante. Não é uma coisa trivial. Israel se tornou uma nação independente, mas ainda há muitos israelitas espalhados pelo mundo. Eu não sei o número preciso, mas, atualmente, há cerca de 6 milhões de judeus vivendo nos Estados Unidos e ainda muitos vivem na América do Sul. A maioria dos que viviam na Rússia já retornou,